Irmãos, fique com seus olhos fechados. Vamos continuar nesse ambiente, irmãos, da adoração. Irmãos, o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa, irmãos, para quebrar toda a muralha, irmãos. A palavra do Senhor, ela é poderosa para quebrar toda a cadeia, irmãos. Ela quebra, ela é poderosa. Se eu receber a palavra de Deus com fé no meu coração, todas as muralhas caem por terra, irmãos. Todas as cadeias, todos os impedimentos. Irmãos, o Senhor tem uma palavra hoje que Ele colocou no meu coração para nos colocar num lugar. O Senhor quer a sua igreja num lugar, irmãos. Num lugar privilegiado. Ele quer você nesse lugar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, Senhor, eu me utilizo, Pai, das palavras, Senhor, do meu irmão, do seu filho, apóstolo Paulo, Senhor, onde ele diz que a sua graça, Senhor, é o suficiente. A sua graça basta, Senhor. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, Pai. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então disse ele, Senhor, de bom ânimo, me gloriarei na fraqueza, para que a glória e o poder sejam do Senhor. Assim como ele também orou, Senhor, e falou lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, que temos esse tesouro, Senhor, em vasos de barro, para que a glória e a excelência do poder seja do Senhor e não de nós, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, porque a glória e a excelência do poder são suas, Senhor, e não dos vasos de barro, Senhor, que carregam esse poder e glória. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos resgatou. Estávamos na morte, o Senhor nos trouxe para a vida. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. O Senhor nos trouxe para o seu aprisco. O Senhor nos trouxe, Senhor, para um lugar de vida. O Senhor nos trouxe, Senhor, para o Senhor, para perto de Ti. Fomos transportados, Senhor, para o reino do Filho do seu amor. Oh, glória a Deus! Nós temos um rei, nós temos um dono, nós temos um Senhor, Pai. Nós temos o Senhor como nosso Senhor, e isso é grande demais, Senhor. Isso é poderoso demais, Senhor. Isso é maravilhoso demais. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eu me coloco junto com a Tua igreja, te dando graças, Senhor, por quem o Senhor é, te dando graças pelo que o Senhor fez, quebrando, Senhor, todas as cadeias do inimigo, Senhor, quebrando, Senhor, todos os impedimentos das trevas, em nome de Jesus, repreendendo todo espírito enviado contra nós, todo espírito maldito enviado contra essa igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós damos graças, Senhor, pela Sua presença em nossa vida. Nós damos graças, Senhor, pelo Seu senhorio em nós, Pai. Louvamos o Teu nome, Jesus, porque Tu és santo, porque Tu és grandioso, porque Tu és majestoso, porque Tu és o Criador, porque Tu és o Redentor, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador, resgatador, porque o Senhor que fez os céus e a terra, porque o Senhor, Pai, o Senhor nos fez, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu vida, a vida abundante, graça abundante. O Senhor, Pai, foi o Senhor. Oh, glória, nós confiamos em Ti, Jesus. Confiamos na Sua graça. Confiamos no Seu poder e no Seu amor, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, ele é o último livro antes de Josué. Deuteronômio, como já foi pregado aqui pelo pastor Sérgio, ele tem
Um simbolismo muito importante, irmãos, porque ele já simbolizava a obra de Cristo no seu total, já apontava para a obra de Cristo na igreja. Então aqui nós vamos tirar um simbolismo muito tremendo, irmãos, e assim, de coração eu peço para você, abra o seu coração para a palavra de Deus. O Senhor quer te colocar num lugar nessa manhã. Irmãos, Deus está chamando essa igreja para algo muito grande, para algo muito maravilhoso. Deus está nos chamando, irmãos. Temos recebido palavras poderosas do Senhor. Palavras que mudam, irmãos, circunstâncias. E o Senhor tem uma palavra hoje para te colocar num lugar. No lugar que Ele te chamou e você tem o direito para estar lá. Mas, irmãos, a nossa realidade é que não temos ocupado esse lugar. Não temos estado lá ainda. Mas estaremos em nome de Jesus. A palavra que eu quero me utilizar aqui está em Deuteronômio, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 34, para não ficar fora do contexto. E Moisés continuou suas palavras. Quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento. Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida. Contudo, o teu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos, que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Já te dou graça aí, Senhor, porque eu sei o que o Senhor vai operar em cada coração aqui, Pai. Eu sei, Senhor, o que o Senhor vai fazer nessa manhã. Eu creio, Senhor, no operar da tua palavra. Eu creio no poder que tem a semente lançada, Senhor. E aqui eu creio, Senhor, nos solos férteis, Senhor, prontos para receberem a palavra do Senhor, prontos para serem tocados e transformados pela palavra do Senhor, Pai. Assim como eu, Senhor, nós seremos tocados, trabalhados e transformados pela Tua palavra nessa manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, flua aqui, Espírito Santo. Tem liberdade através da minha vida, tem liberdade através do meu corpo, Senhor, para ministrar a palavra que muda as circunstâncias, Pai. Eu creio e sei que vai acontecer no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu decreto as circunstâncias desse ministério sendo mudados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu decreto em nome de Jesus as circunstâncias, Senhor, das vidas dos meus irmãos sendo mudadas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu oro e eu já te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Fiquem à vontade, não à vontade a ponto de dormirem, por favor. Em nome de Jesus. Não podemos dormir, irmãos. Deus está nos chamando para acordar, irmãos. Deus está nos chamando para uma vida que ainda não estamos tomando posse, irmãos. Irmãos, o Senhor ministrava muito no meu coração essa semana. Eu orava a Ele, Ele falava comigo sobre aonde Ele quer colocar nossa igreja, irmãos. A igreja dele que somos nós. Temos recebido palavras tremendas. Temos recebido, irmãos, direcionamento do Senhor. Temos recebido o chamado do Espírito Santo para cada um de nós. Temos sido, irmãos, chacoalhados, irmãos, exortados a nos posicionar,
a ocupar o nosso lugar no corpo. Você tem um lugar no corpo. Isso precisa ficar claro para você. Você não está aqui meramente como um visitante dessa igreja. Você não está aqui para vir sentar na sua cadeira, ouvir a palavra, se levantar e ir embora. Você foi chamado para ocupar um lugar no corpo de Cristo. Você foi chamado para me ajudar. Eu fui chamado para te ajudar. Eu fui chamado para te animar, para te exortar, para orar por você. Você foi chamado para orar por mim, para me ajudar, para me instruir, para me exortar. Nós somos, irmãos, membros uns dos outros. Isso precisa estar claro no corpo de Cristo. Só que é um lugar que nós precisamos ocupar, irmãos. Um lugar que só vamos ocupar pela fé. É a fé, o Senhor está chamando você para viver pela fé. O Senhor está chamando nós para nós nos despir de toda a religiosidade que com o tempo temos pegado. O Senhor está chamando você para você arrancar fora o formalismo da sua vida, a religiosidade da sua vida e tomar posse do seu lugar no corpo pela fé. Irmãos, aqui, quero introduzir rapidamente. O povo de Israel foi chamado, foi resgatado do Egito para tomar posse de um lugar, irmãos. Muitas vezes queremos comparar a terra prometida com o céu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A terra prometida, ela simboliza um lugar que pela fé em Deus tomamos. O céu nós não poderíamos tomar, o céu quem nos deu foi Jesus. A terra prometida era para aquele povo tomar com a fé em Jesus, com a fé no Senhor. Então a terra prometida que o Senhor tinha prometido lá para Abraão era um lugar de descanso, era um lugar de repouso, era uma vida nova que o Senhor tinha para aquela nação. Que eles tinham que adentrar nela pela fé. E eles chegaram, irmãos, na divisa dela. Eles chegaram, irmãos, na divisa com propósito. Eles erraram muitas vezes, o Senhor foi perdoando, levantando eles. Eu quero que você preste atenção na palavra, em nome de Jesus, tome posse dela, olha o que o Senhor vai falar para você. Irmãos, esse povo foi errando, sendo exortado por Deus e recebendo a misericórdia do Senhor. Foi perambulando, depois que eles saíram do Egito, até chegarem à divisa com o propósito final deles. O propósito final para aquela geração e nação era entrar no lugar que Deus tinha preparado para eles, irmãos. Mas eles chegaram na divisa, eles chegaram no quase colocar o pé nela e falharam em uma coisa muito grande, na incredulidade. Eles não creram que o Senhor era com eles. Eles foram inflamados pelos 10 espias. Já ouvimos muito isso. 12 espias entraram lá, 2 voltaram com relatório positivo, 10 com relatório negativo, 10 homens inflamaram cerca de 3 milhões de pessoas. E por essas pessoas estarem mais preocupadas com o que o homem diria para elas e com o que o Senhor já tinha dado. Você vai olhar, irmão, se você ler, desde que Deus tirou eles do Egito, o Senhor não fala em nenhum momento para eles, que eles precisariam de uma força que não viria do Senhor para tomar aquilo que Deus tinha para eles. O Senhor, todo momento que se dirigia àquela nação no deserto, falava: a terra que eu vos tenho dado, eu já dei para vocês. Então, muitas vezes olhamos e julgamos os 10 espias que inflamaram 3 milhões de pessoas. Eles agiram errado, mas os 3 milhões de pessoas tinham partilhado da mesma palavra durante todo o deserto, que o Senhor já tinha dado aquela terra para eles. Mesmo que se levantasse 50 homens, que no caso foram 10, para inflamar, se eles tivessem crido no que o Senhor tinha depositado para eles, eles teriam entrado. Os 10 homens teriam morrido, os 10 homens não teriam entrado, mas o restante que cresce teria entrado. Vocês percebem o que o Senhor falou aqui? Nem Moisés pôde entrar na terra. Somente 2 homens creu, irmãos. De
3 milhões de pessoas, somente 2 homens creram no propósito do Senhor. Somente 2 homens creram que a mesma mão que tinha operado sinais miraculosos no Egito para os tirar da escravidão, a mesma mão que tinha operado sinais extraordinários por todo o deserto, ia os colocar num lugar de repouso e descanso. Num lugar onde gigantes haviam trabalhado naquela terra. No lugar onde homens muito mais fortes, humanamente falando, já tinham preparado tudo para aquele povo. Então, eles foram enganados, eles foram insubmissos à palavra, foram rebeldes, e o pior que a palavra fala em Hebreus, eles foram incrédulos, e por isso não herdaram a terra, não herdaram o lugar. E eu vou mostrar hoje para vocês, eu não sei se vocês já passaram nessa palavra, já meditaram aqui, não me recordo de o pastor ter pregado sobre isso, talvez ele pregou e eu não me recorde. Mas essa semana, como eu falei, eu meditava na palavra, o Senhor me atentava para algo que eu não tinha reparado. Esse povo, o que gerou temor no coração deles, para eles não entrarem na terra? Gigantes. Haviam gigantes lá. Havia um problema que aos olhos deles era grande. Por quê? Porque eles não estavam conectados com o Senhor. Como é que eu sei disso? Porque Caleb, que estava conectado com o Senhor, ele viu a terra de uma maneira diferente. Ele viu uma possibilidade. Ele viu frutos grandes. Ele entrou lá decidido a olhar com uma ótica positiva sobre a palavra do Senhor. E ele entrou e ele olhou, porque o que ele viu lá? Eles são o nosso pão. Eles trabalharam para nós. Eu não vou precisar trabalhar. Imagina eu com meus 90, 100 quilos arando a terra. Aí vem um homem que pesa 300, 400 quilos, com 10 vezes mais força do que eu arando a mesma terra. Qual que vai ser melhor? Qual terra vai ser melhor arada? O fruto que tinha para eles era fruto para alimentar gigantes. Foi isso que Caleb viu. O resto do povo olhou só para o gigante. Olhou só para o tamanho. Meu Deus, olha o que nós vamos ter que enfrentar. Ali eles perderam o lugar deles no Senhor. E é tão triste porque olha o que o Senhor fala. Quanto a vós, no versículo 40, dai meia volta agora mesmo e partam para o deserto. 38 anos, irmãos, esse povo andou no deserto. 38 anos esse povo andou até morrer. E olha o que o Senhor se utilizou no versículo 39. Os vossos meninos, porque o que eles tinham dito? Lá em Números 14 fala melhor. Não vou ir lá para nós ganhar tempo. Deus tem muita coisa para falar para nós hoje. Em Números 14 fala melhor, que eles murmuraram de Deus, porque eles falaram o quê? O Senhor nos trouxe até aqui, para que nós e as nossas famílias, as nossas esposas e os nossos filhos sejam servos e escravizados pelos gigantes. Eles murmuraram dessa maneira do Senhor, e olha o que o Senhor está falando para eles: os vossos meninos, que disseste, por presa serão, esses vossos filhos é que vão habitar a terra. Essa geração, enquanto vocês vão dar em círculo, até morrer, eles que vocês disseram que seriam presa, eles não sabiam distinguir o bem e o mal, eles não tinham a consciência para ter fé, mas vocês tinham. Vocês tinham a consciência para crer naquilo que eu chamei para vocês, naquilo que eu preparei para vocês. Vocês tinham a consciência para discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Discerniram e andaram pelo errado. Vocês vão padecer, mas eles vão entrar. Eles vão tomar posse daquilo que eu tenho preparado para eles. E o Senhor me chamou a atenção em algo muito extraordinário. Irmão, vai para mim no capítulo 2, no versículo 14. Como eu disse, não sei se você já meditou nessa palavra, mas o Senhor me chamou muita atenção. Irmãos, como a incredulidade, irmãos, a dureza no coração, faz o homem passar uma vida toda sofrendo. Eu falava com um irmão essa semana sobre a religiosidade. Aquelas pessoas que conhecemos, que estão a vida inteira na igreja, se portam, querem se vestir, querem vestir uma fé, querem mostrar uma fé com a sua veste, gastam horas e horas de oração, seus joelhos estão calejados, gastaram uma vida de joelhos diante de uma cadeira, com o rosto prostrado em terra,
mas estão destruídos. A família destruída, a vida toda numa batalha. Por quê? Porque o coração endureceu. Olharam a vida inteira para Cristo com olhos religiosos, não receberam nada dele, não tem nada dele. Bem provável, eu acredito no meu coração, a maioria receberá a salvação, porque a salvação ela vem por crer no que Jesus fez, eles creem. Mas o que é? Irmãos, a salvação é só o início da nossa nova vida. A salvação é só o início, é só o pontapé inicial. Você foi chamado para reinar nessa vida aqui, irmãos. Se você não está reinando, se eu não estou reinando, o problema está em mim, não nele. Então olha como a religiosidade, a incredulidade, ela é perigosa. E por que isso tem que ser falado? Porque nós, irmãos, não seremos isentos da cobrança do Senhor, por causa da palavra que temos recebido. A palavra de poder que tem sido dada para nós, irmãos, no dia do tribunal de Cristo, nos será aberto toda a palavra de poder que o Senhor deu para nós. O que você fez com a palavra de poder que você recebeu? O que você fez com a palavra que te impulsionou a viver coisas grandes e extraordinárias? Vai ser cobrado de nós, irmãos. Versículo 14 do capítulo 2. Transcorreram-se 38 anos então, entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos amonitas. Prestem atenção nisso aqui agora. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de gigantes, os refaíns que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas os chamavam de zanzumins. Haviam muitos deles, eram altos, fortes como os enaquins. O Senhor extinguiu os zanzumins, e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú que vivem em Ser, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até esse dia. Irmãos, vocês perceberam o que foi lido aqui? Os descendentes de Ló e os descendentes de Saul ocuparam lugar e terra que também tinham gigantes. O povo de Israel, o povo da promessa, era para ocupar uma terra privilegiada. Eles não ocuparam por incredulidade e por medo de gigantes. Só que aí Deus fez eles voltar para o deserto, Deus fez eles caminhar por 38 anos, eu estou encurtando o texto. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, leia para você entender melhor, para você pegar melhor o que o Senhor está dando. Do capítulo 2 vai mostrar uma coisa, o Senhor fala para eles: vocês já têm rodeado demais essa montanha, agora vocês vão passar por alguns territórios, mas vocês não vão fazer nada para eles. Por quê? Porque eu dei aquela terra para eles. Vocês vão passar por eles, vão pedir permissão para passar, vocês vão comprar comida e água deles, e vocês só vão passar, porque eles são descendentes de Ló, e eles são descendentes de Esaú. E eles, irmãos, olha o que o Senhor estava falando para o povo de Israel: diferente de vocês, sem o meu amparo total, eles vieram e tomaram uma terra que era de gigantes também. Mas por que eles tomaram? Porque todos eles descendiam de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac.
Todos eles tomaram, de certa forma, parte da promessa a Abraão, mesmo sem andarem com o Senhor, irmãos. Esse povo era pagão, mas eles eram descendentes de Abraão. E tomaram propriedades e terras onde haviam gigantes. E o Senhor pegou o povo de Israel, que já tinha decretado que eles não iam viver. Que eles não iam viver mais. E o Senhor leva lá. Ele não levou a velha geração, ele levou a nova geração. Ele levou depois, se você ler, depois que a velha geração morreu, depois que os homens prontos para a guerra, aqueles que rejeitaram entrar na terra, aqueles que foram incrédulos, depois que eles morreram, a nova geração, que eu li lá no capítulo 1, os filhos, ele levou esses para mostrar para eles. Estão vendo esses povos aqui? Eles também herdaram um lugar que tinha gigantes, mas eu dei para eles esse lugar. Assim como eu vou dar para vocês. Assim como eu vou dar para vocês. Irmãos, o que me chama a atenção nisso aqui? Por que isso aqui está sendo ministrado para nós hoje? Uma geração inteira, irmãos, se perdeu. Uma geração inteira pereceu por causa da dureza do coração. Porque não olharam para o Senhor, olharam para si. Olharam para a sua fraqueza. Olharam para a sua condição. E deixaram de tomar posse daquilo que era para eles, um lugar já trabalhado, um lugar já plantado, um lugar frutificando, um lugar com águas, um lugar para eles viverem a vida deles, por causa da incredulidade. Foram dominados pelo medo, os gigantes que haviam lá dominaram o coração deles. Agora Deus pega a nova geração e mostra outros descendentes de Abraão que tomaram lugares repletos de gigantes também. Agora eu pergunto para você, qual tem sido o gigante na sua vida? Qual que tem sido o gigante que tem te impedido de tomar o teu lugar? Qual tem sido a dificuldade que tem dominado o teu coração? A timidez? Irmãos, timidez vem de intimidação. Você está sendo intimidado pelo inimigo? A incredulidade tem impedido você de ocupar o seu lugar? Ou você está olhando para o seu corpo frágil? Você está olhando para o seu intelecto frágil e não está tomando posse do seu lugar? O que tem te impedido de viver o propósito de Deus, mediante as palavras poderosas que o Senhor tem nos dado? O que tem impedido você de caminhar e viver onde o Senhor te chamou para viver? Irmãos, a terra prometida, como eu falei, é um lugar, simboliza um lugar. O estar em Cristo, muitas vezes nós olhamos para Cristo somente como uma pessoa. Ele é uma pessoa, mas também é um lugar. Como que eu sei que ele é um lugar? 2 Coríntios 5,17. Assim que os que estão em Cristo são nova criatura. O Senhor tem nos dado um lugar, irmãos, para nós estar em descanso. O Senhor tem nos dado um lugar para nós estar em provisão, em vida, em saúde, andando na graça dEle. Temos tomado posse? Não temos, irmãos. Não temos. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para viver o que ainda não temos vivido, mas nós vamos em nome de Jesus. O que tem te impedido, irmãos? Qual que é o gigante que tem te atemorizado? Ah, Dilson, mas eu não consigo concordar com a palavra. Então o problema está em você, você precisa quebrar isso do seu coração. Eu não consigo concordar com aquilo que está sendo dado, eu vejo de uma maneira diferente. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão amado, minha irmã amada. Se você foi plantado aqui, você precisa se adequar à direção que Deus está dando aqui. Não é o lugar que vai se adequar a você, é você que vai se adequar. Se você foi plantado aqui, é você que vai se quebrantar porque o Senhor está te dando. E eu estou falando isso com muito amor, irmãos. Vocês não têm noção de quanto tempo, e eu não falo isso para minha glória, mas quanto tempo eu tenho gastado orando para nós, por você, por mim. Porque, irmãos, é tão maravilhoso quando nós chegamos no seguinte entendimento. Deus colocou o irmão Hamilton perto da minha vida, Deus colocou o irmão Alessandro, a irmã Rúbia, a irmã Luciana, a irmã Laide, Deus colocou. Não fui eu que fui atrás deles, não foi eles que vieram atrás de mim, foi Deus. Deus te trouxe até aqui, e se Deus te trouxe até aqui, não é para uma vida de acomodação, não é para uma vida de incredulidade, é para uma vida onde você rompe os gigantes, onde você vence os obstáculos, onde você quebra os desafios em nome de Jesus.
Irmãos, a igreja, o corpo de Cristo precisa que você entenda que você tem um lugar especial preparado nesse corpo. O chamado do Senhor para a sua vida não acabou. É que você precisa visualizar o que está te impedindo de tomar o seu lugar. É a incredulidade? É a religiosidade? Irmãos, não está errado, não tem problema. Na verdade, é saudável eu reconhecer que eu estava caminhando por um caminho religioso. É saudável eu reconhecer que eu estava caminhando por um caminho formal, de hábito, de eu vir para a igreja por hábito, de eu estar em comunhão por hábito. É saudável, eu preciso saber disso. Porque se eu sei disso, eu vou saber como tratar. Como é que eu trato? Me despindo, me despojando disso e rasgando o meu coração para que o novo do Senhor entre em mim. Para que a palavra do Senhor entre em mim e Ele me impulsione a viver o que eu fui chamado para viver. Irmãos, deve ser muito triste chegar no final da sua vida. Em nome de Jesus, nenhum de nós vai saber disso. Mas deve ser muito triste chegar no final da sua vida, no final da vida, na hora de partir, e olhar para trás e perceber que poderia ter vivido e feito muito mais. Poderia ter vivido e se entregado para o Senhor muito mais, mas não se entregou. Não viveu, não rasgou o coração, fui religioso, fui duro, endureci meu coração, eu não criei no Senhor. Irmãos, o lugar que o Senhor nos quer, eu só vou entrar pela fé. Não adianta tentar achar outro meio, ou atalho, não existe, é a fé. Eu preciso crer que o Senhor me chamou, eu preciso crer no que o Senhor fez e acabou. Acabou, não tem outra conversa, é a fé, irmãos. A fé bíblica. Hoje, irmãos, o pastor tem ministrado muito sobre isso. Na terça-feira, quem estava aqui ouviu. O Senhor tem ministrado muito sobre isso através da vida do pastor. Você e eu temos sido chamados para viver pela fé. Hoje está cômodo, irmãos. Aproveite para passar os processos que você precisa passar para entrar na fé agora. Agora, não deixe para quando o bicho estiver pegando, irmãos. E o bicho que eu digo não é inimigo, que ele não pode pegar ninguém, mas é as situações estiverem apertando. Hoje você tem comodidade para vir para a igreja. Hoje você tem comodidade para viver no Senhor. Hoje você tem liberdade para orar a hora que você quiser. Irmãos, percebam como o diabo é astuto. Na época de Daniel, eles tentaram tirar algo íntimo dele, irmãos. Você precisa estar atento naquilo que o Senhor está mostrando. Na época de Daniel, o que ele fazia demais? Ele orava 3 vezes por dia no quarto dele. O diabo se incomodou com isso e tentou tirar isso dele. Você acha que o inimigo não vai tentar fazer algo muito maior para tirar nossa liberdade? Ele fez há 5 anos atrás. E o que nós fizemos desde então? Onde nos colocamos desde então? Onde temos estado desde então? Onde você tem se posicionado desde então? Quando a igreja se iniciou, foi necessário se permitido por Deus, irmãos, foi permitido por Deus uma perseguição em Jerusalém, para que a igreja crescesse, para que a igreja despertasse. Aquele povo, o que eu acredito e tenho certeza, na verdade, no meu coração, que estava acontecendo com eles? Estavam ficando religiosos e formais. Eles estavam achando que a fé era só para eles, que aquilo que eles recebiam era só para eles. Começou a entrar o egoísmo, irmãos, é perigoso. Quando eu começo a entrar no formalismo religioso, de eu vir para a igreja no sábado, no domingo, ou escolho um dia para vir, e está tudo bem, isso vira egoísmo, porque eu não estou desfrutando do que o Senhor me chamou para viver. O Senhor não te chamou para você vir comer somente e ir embora. O Senhor te chamou para você vir, comer, crer, estabelecer na sua vida, e levar esse alimento para os outros também. Esse é o chamado da igreja, irmãos. Ide e pregai o evangelho. Não é vir e senta na cadeira, ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Nós temos recebido esse evangelho. O que tem acontecido com o nosso coração? Nós estamos vendo os milagres do Senhor. Temos visto pela palavra, temos visto pela pregação, temos visto o milagre e o operar do Senhor, mas a dureza no coração tem nos impedido de nos desprender, de romper com os gigantes, de vencer os gigantes. Eu quero compartilhar com os irmãos o porquê que eu estou ministrando essa palavra. Essa semana eu tive um sonho, uma coisa meio íntima, mas eu quero me utilizar dela porque foi dessa palavra, desse sonho que o Senhor me colocou no coração ministrar essa palavra hoje.
Eu tive um sonho, irmãos, onde eu estava pregando o evangelho, no sonho, e se manifestava um demônio. E o demônio era na forma de uma menininha pequenininha assim, ó, de uns 6 aninhos. E ninguém fazia nada no lugar que eu estava pregando. E o demônio se manifestando. Aí eu saí de onde eu estava. Quando eu cheguei para colocar a mão para repreender, aquele demôniozinho, irmãos, com uma criança de 6 anos, virou um gigante de 3 metros na minha frente. Quando eu cheguei perto dele, ele cresceu na minha frente. Ficou gigante. Quando ele ficou gigante na minha frente, eu fui tomado por um impulso do Espírito Santo no sonho, de colocar da mesma maneira que eu ia colocar na mão de uma criança, mesma coisa, está repreendido em nome de Jesus, aquele demônio saiu em nome de Jesus. Na hora, irmãos, no próprio sonho, o Senhor já ministrou algo para mim. No próprio sonho. Os gigantes que se levantam na nossa vida, irmãos, nós temos que olhar para eles da ótica que Deus olha. Se eu olhar da ótica que eu olho, eu vou cair, eu vou recuar, eu vou retroceder, o medo vai me pegar. Como é que eu olhei para ele? Eu cheguei e olhei com os meus olhos. Ele era gigante, de 3 metros. Como é que o Senhor olhava? Pequenininho, era só botar a mão na cabeça e sair. Quando eu voltei para mim, que o Senhor me impulsionou e eu voltei a olhar como era pequeno, ele saiu. E aí o Senhor ministrou no meu coração essa palavra. Os gigantes, irmãos, naquela terra, aos olhos daquele povo era grande, era poderoso. Mas aos olhos de Deus não eram nada. Eram pequenos, eram fracos, eram frágeis. Não tinham nada que poderia impedir o Senhor. O Senhor queria que aquele povo, aquela nação, olhasse para aqueles gigantes na mesma ótica do Senhor, com fé nele. Com fé que ele faria, ele operaria. Ele ia à frente para pelejar. E ele foi. Ele foi à frente. Se você lê em Josué, quando eles atravessaram o Rio Jordão, quem que apareceu para Josué? O príncipe dos exércitos do Senhor, para ir à frente do exército de Deus. Irmãos, Deus chamou eles para olharem para aqueles gigantes como Deus olhava. Deus chama a igreja para olhar para as oposições e para as dificuldades da maneira que Ele vê. Não tem. Deus não vê dificuldade. É interessante que Davi, quando nós falamos de Davi, todo mundo fala isso. O Senhor me chamou a atenção para algo. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Se eu te perguntar, eu tenho certeza que você vai me responder, porque ele se arrependia fácil. Ele pecava, mas ele corria a se arrepender. Só que não é isso, irmãos. O Senhor falou muito forte no meu coração. Não é isso que agradava a Deus em Davi. Sabe o que agradava a Deus em Davi? Hebreus fala. Davi, ele tinha uma facilidade de crer no Senhor. Não é um coração apaixonado pelo Senhor que agrada a ele. É a fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem amor, não é sem um arrependimento fácil, é sem fé. É impossível agradar a Deus. Deus se agradava poderosamente de Davi a ponto de Cristo vir da linhagem dele, por causa que ele tinha fé em Deus. Ele cria no Senhor, enquanto 40 mil, 50 mil soldados olhavam para um gigante, Davi olhava o tamanho da cabeça do gigante para dar pedrada. Enquanto um exército gigante olhava lá, nossa, que ele é muito forte, ele fala alto, ele estremece o lugar. Davi, franzino, foi inteligente, até o pastor César utilizou disso, eu sempre falo também, ele chamou Deus para a guerra. Eu vou em nome do Senhor. Tu está falando sobre o meu Deus? Eu sou pequenininho, mas olha quem está atrás de mim. Olha o tamanho daquele que está atrás de mim. E ele olhou para quê? Olha que cabeção, Senhor, dificilmente eu vou errar essa pedrada. Dificilmente eu erro essa pedrada. Eu já matei um leão e um urso. Olha o tamanho dele, Senhor. Só a armadura dele tem 100 quilos. A cabeça dele devia ser desse tamanho. Meu Deus, Senhor, tchau para ele. Ele usou a arma do inimigo para cortar a cabeça dele. Irmãos, então isso agradava o Senhor. Fé. Fé não era um coração lamuriado. Porque às vezes a gente confunde. Ele se arrependia fácil. Davi não vivia se lamuriando, irmãos. Davi vivia com fé. Isso na velha aliança, sem ter o Espírito Santo nele, sem ter a palavra revelada, ele vivia por fé. Ele se tornou rei por fé.
Uma das coisas que sempre me intrigou no Davi foi que quando ele foi ungido rei, lá entre seus 15 e 17 anos, dali por diante ele entendeu uma coisa, irmãos, que nós não entendemos. Foi feita uma aliança com ele ali. Deus fez uma aliança. O que Davi pensava? Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Ele mandou Samuel, um homem respeitado. Eu sei que Samuel é um homem de Deus. Ele veio com o seu olhinho e me ungiu. Eu sou rei de Israel. Eu já sou rei de Israel. Eu não vou ser rei de Israel. Eu tenho 16, 17 anos, eu já sou rei de Israel. Então todas as circunstâncias que eu passar vão trabalhar a meu favor. Todo o ambiente que eu entrar vai trabalhar a meu favor para mim cumprir o propósito que Deus me chamou. E acabou, irmão. Foi assim que ele viveu. Nós não podemos olhar para Davi quando ele está fazendo seus cânticos, porque ele era um homem sem o Espírito Santo habitando nele. Às vezes ele fazia um cântico de dor para o Senhor, que é normal, irmãos, nós também passamos momentos de provações, momentos onde estamos aflitos. Mas ele sabia que ele já era rei, irmãos. Ele não ia ser rei, ele foi ungido rei. É interessante, a unção de rei não era para dali 40 anos. Ele foi ungido naquele momento, ele já foi escolhido rei de Israel. Ele não seria o rei. Então tudo que ele viveu na sua vida, quando ele foi morar entre os filisteus, ele já vivia como rei. Dentro dele eu já sou rei. Tudo que se levantar contra mim vai colaborar para mim ser rei. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados para o seu propósito. Tudo contribui. É interessante quando Davi estava no meio dos filisteus, que foram pedidos 100 prepúcios para ele. Davi era meio fora, irmãos. Uma pessoa que está na fé, ela é meio fora. Não tem como. Mandaram pegar 100 prepúcios. Ele foi lá e trouxe 200. Que isso, Davi? Era 100? Não, já trouxe 200 para garantir. Vai que tu escolhesse uns no meio e dissesse que estava estragado. Não vem 200. Aí ele está lá no meio do exército dos filisteus. Chegam os príncipes. Ô rei, eu não quero esse cara aí do meu lado. Eu não quero esse cara aí lutando comigo. Vai que ele se revolta contra nós, aí o Espírito Santo toma ele mata todo mundo. Tira ele daqui, Senhor. Tiveram que tirar ele do meio dos filisteus. Irmãos, Davi era fora, irmãos, da linha, irmãos. Era fora da curva, como dizem por aí. Ele não andava segundo os homens estavam ditando para ele andar. Ele andava segundo uma ordem divina, uma direção divina. Fé, isso é fé, irmãos. As pessoas vão estar dizendo para você, corre para o hospital. Corre se internar, você está indo para o outro lado. Eu vou correr orar. Eu vou correr dobrar meu joelho. Eu vou correr reivindicar minha saúde no Senhor. As pessoas vão estar dizendo, corre planejar seu futuro. Corre planejar sua faculdade, seu trabalho. Você precisa enriquecer. Você precisa ter a melhor casa. É o que o Senhor preparou para você. Você na fé vai estar correndo para o lado que o Senhor está te mandando. Você vai estar correndo para o lado, se preparando em forjar sua armadura. Se preparando em forjar sua armadura. Irmãos, eu digo uma coisa sobre esse negócio de faculdade, sobre esse negócio de procurar emprego. Eu já fiz faculdade, irmãos, e não sou contra. Se Deus te direcionar, se Deus te direcionar a fazer curso, se Deus te direcionar a estudar mais, não sou contra. Mas eu fui sem a direção de Deus, só gastei dinheiro, irmãos. Aquela Univale me comeu lá um bom dinheiro. Joguei fora aquele dinheiro naquela época. Desperdicei que eu poderia ter investido em outra coisa, porque não era para mim. Estou falando de mim. Trabalho, irmãos. Eu já tive oportunidade para trabalhar em quantas empresas grandes, ganhar muito dinheiro, irmãos. Mas não está no meu coração. Meu coração é o Senhor. Meu coração é estar aqui com vocês. É isso que o Senhor quer, irmãos. Fé no que Ele tem para nós. Irmãos, eu quero levar vocês numa outra palavra de homens que andaram com o Senhor. Lá em Marcos, hoje o irmão Wesley se utilizou aqui na introdução, Marcos 6. Eu vou seguir ele. Vou dar continuidade no texto dele. Ele utilizou dos pães. Eu quero continuar no versículo 45. Irmãos, quem aí sabe que os discípulos estavam andando com Jesus para uma preparação? Eles não estavam andando com Jesus porque era legal andar com Jesus. Era legal andar com Jesus, é claro. Mas eles não estavam andando só porque era legal andar com Jesus. Eles estavam sendo preparados para um propósito. Você não está vindo para a igreja porque é legal vir para a igreja. Se você não despertar para isso, vai passar. Jesus vai voltar e você vai estar nessa ainda. Você está vindo para esse lugar porque Deus tem um propósito através da sua vida.
Deus tem um chamado, Adilson, mas eu não sei se... Irmão abençoado. Obrigado, meu irmão. Os discípulos estavam andando com Jesus, vendo o quê? Primeira coisa, a palavra de Deus estava sendo pregada. O reino de Deus estava sendo anunciado. Eles tinham que extrair aquilo, é claro, eles não podiam ainda. Mas eles extrairiam mais tarde, quando Jesus fala em João 14, eu enviarei o Espírito Santo e ele vai fazer, a primeira coisa que ele fala, ele vai revelar para vocês a palavra que eu vos tenho dito. Então, eles andaram com Jesus 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos e meio, para aprender a ser filho de Deus, para aprender a exercer o ministério que Deus tinha na vida deles, para eles levantarem, a partir deles começar a igreja. Hoje você está andando com o Senhor para quê? Para aprender, você está vindo aqui, e para levar a igreja por onde você passar, para levar Jesus. O pastor falou esses dias da arca, até eu falava com os jovens ontem. Quem é a arca hoje, irmãos? A arca da aliança no Velho Testamento era onde estava a presença de Deus. Como o pastor falou, por fora ouro, por dentro madeira. Já simbolizando o quê? Nós. Eu sou a arca de Deus. Madeira, e por dentro madeira, corpo humano, e por fora a glória de Deus. Eu sou a arca, você é a arca. Você leva, indiferente, irmãos, de quando Davi quis transportar a arca e não transportou da maneira da lei e morreu um homem, você deve ser tocado pelas pessoas. Você foi chamado para ser tocado pelas pessoas, mas você precisa crer. Você precisa abrir seu coração. Você precisa entender que é para você. Tudo que tem sido dado é para você, não é para a pessoa do lado. Ah, mas aquela pessoa é religiosa mesmo. E eu, será que não sou? Aquela pessoa é formal mesmo, não cresce, não evolui. E eu, será que estou crescendo e evoluindo? Será que eu estou destravando? Será que eu estou fluindo, frutificando? Não fique bravo comigo, irmãos, é a palavra de Deus. 45 do capítulo 6. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles, em plena madrugada. Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma. Por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou, tende coragem, abençoadinhos, sou eu, não precisam ter medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto os seus corações se mantinham endurecidos. Percebam só, se mantinham, irmãos. Se mantinham desde a época que a nação deles não entrou lá na Terra Prometida. Não entraram, Hebreus 3 fala, porque eles tinham um coração endurecido. Então aqui a palavra está dizendo, está lá Jesus, como o irmão Wesley pontuou aqui na introdução, Jesus faz o milagre da multiplicação. Jesus se utiliza dos discípulos para servir o pão e o peixe multiplicado. E eles serviram, eles levaram até as pessoas. Mas como? De uma maneira endurecida, sem entender o que estava acontecendo, com o coração fechado. Fizeram só por fazer, não entenderam nada. Por quê? Porque tinham um coração duro. O coração dele estava duro, irmãos. Quantas vezes nós fazemos, de certa forma, a obra, mas só por fazer, só por um mero formalismo, porque o coração está duro, não é por plena e íntima compaixão, não é pela fé. Às vezes eu até vou lá servir a pessoa, mas eu não vou servir a pessoa crendo que ela vai receber algo do Senhor e vai ser transformada. Eu vou ali e faço só por fazer. Nós vamos fazer o culto dos jovens, dia 17 do mês que vem, depois eu quero falar sobre isso. Irmãos, eu estou instruindo os jovens e o pastor me deu autorização para falar com a igreja, ele vai falar também. Irmãos, os convites que nós for fazer para cada evento a partir de hoje na igreja tem que ser por fé. Eu tenho que chegar com um convite na mão e dizer, ei, você vai ser mudado, você vai ser transformado, Jesus vai entrar na tua vida.
Você vai ir lá e vai ver o que você ainda não viu. Você vai ir lá e vai ser tocado por Senhor como nunca. É pela fé, irmãos. Vai ter evento de mulheres, evento de homens, evento de casais, evento de crianças, é pela fé. Nós vamos ganhar almas pela fé. Nós vamos cumprir o propósito do Senhor. Você vai em nome de Jesus. Você vai cumprir em nome de Jesus. Porque o Senhor te ama e está te chamando para isso. E aí eles serviram o pão, levaram o peixinho com o coração endurecido. Só por um mero formalismo, só porque Jesus mandou. Aí depois, Jesus manda eles pegarem o barco, atravessar, indo para Betsaida. Eles estão indo lá, e Jesus foi para o monte orar. E Jesus lá no monte orando, viu os discípulos, obviamente por visão, sofrendo no mar, porque eles estavam passando dificuldade. Aí também Jesus, Jesus foi caminhando pela água do lado deles. E a palavra do Senhor fala que Jesus ia passar por eles. Poxa, o cara tá ali remando, apanhando, e passa uma pessoa caminhando do lado, quer matar os caras também, né? Aí depois dizem que Jesus não tinha senso de humor, que Deus não tem senso de humor. Quem que tem senso de humor, então? Tá lá eles nadando contra o vento, lá morrendo. Meu Deus, se Jesus estivesse aqui, passa Jesus caminhando. Bom dia, meus amigos. E vai caminhando. Poxa, se isso não é senso de humor, o que é senso de humor? Aí eles se apavoraram, sou eu, abençoados. Aí ele entrou no barco, e aí a palavra fala algo interessante. Eles não entenderam nada, irmãos, porque o coração deles estava endurecido. Eles não tinham nem entendido o milagre da multiplicação, que o Filho do Homem veio para dar, que o Filho do Homem veio para trazer a salvação, e Ele dá para nós a palavra para nós levar e multiplicar. Ele traz o poder, Ele dá o poder da multiplicação e coloca na nossa mão. E aí nós vamos levando e distribuindo. Mas eles estavam com o coração endurecido. Hoje, se você estava com o coração endurecido, ele vai ser quebrado. Melhor, eu vou te levar numa palavra que o Senhor tem para você. Você vai receber um novo coração. Um coração que crê. Um coração que crê. Porque esse é o propósito que o Senhor tem para você, irmãos. É você receber dele e distribuir. Você vai receber dele e vai ir e vai distribuir. E não interessam os gigantes que vão se levantar contra você. Ah, Dilson, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de ir lá. Ah, Dilson, mas eu não tenho recurso. Você vai quebrar esses gigantes no meio em nome de Jesus. As dificuldades vão ser quebradas em nome de Jesus. Você vai romper. Irmãos, na sexta-feira eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui. E falei sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, sobre os dons para a sua igreja. Irmãos, há dons liberados para você. Esse ministério, irmãos, ele precisa do dom profético. Esse ministério precisa do dom de cura. Esse ministério precisa do dom da fé. Esse ministério precisa do discernimento de espíritos. E está liberado para você. Já foi dado para você. Mas eu só acesso isso quando eu ocupo um lugar que o Senhor me chamou para estar. Você só vai acessar quando você ocupar um lugar que o Senhor te chamou para estar. Um lugar nele, de dependência dele. Um lugar que você olha para ele, não para as circunstâncias. Irmão, se você crê no que está sendo dito para você, a partir do momento que você colocar o seu pezinho fora daquele portão, você vai caçar o inimigo e não ser caçado. Você vai esperar a oportunidade para utilizar a fé que o Senhor está colocando em você. Você vai esperar, você vai procurar a oportunidade para orar por um enfermo, para orar por uma pessoa que está morrendo, e chegar e botar a mão e dizer, volta à vida, em nome de Jesus. Você vai procurar a oportunidade para pegar e aconselhar uma família quebrada, e você vai chegar e vai dizer, olha aqui, está quebrado por causa disso, vamos reparar o altar aqui? Vamos orar, reparar o altar nessa família? Vamos fazer essa família voltar a olhar para Cristo? Você vai fazer isso, porque é seu papel, não é papel só do pastor. Irmão, se Deus quisesse, olhem só o que eu vou falar para vocês, se Deus quisesse que o povo dele fosse, que uma pessoa só fosse ousada, fluísse, uma ou duas, teria entrado só Josué e Calebe naquela terra. Eles tiveram que esperar 40 anos para entrar com outra geração. Não é só o pastor que Deus quer num lugar de descanso, de provisão e de fé. É você também. É você, abençoado, é você. Eu não preciso esperar a próxima geração. Eu não preciso ir, irmãos, ser levado para um lugar
para ver outras pessoas que tomaram posse pela fé. Já está sendo falado que é para mim e acabou. Deus teve que uma geração morrer, levantar uma nova geração, levar eles até povos que tinham vencido gigantes, povos mais fracos, povos menores. Você vai voltar ali, você vai ler no início do capítulo 2, Deus dizendo para eles: vocês vão passar pelo povo de Esaú, mas tomem cuidado com eles, porque eles têm medo de vocês. E eu não quero que vocês façam nada para eles. Vocês não vão tocar nem num pé da terra deles. Vocês vão pedir permissão para passar. Vocês vão comprar o alimento, os mantimentos necessários para vocês. Vocês não vão tocar em nada, porque esse povo, eu dei esse lugar para eles. Mas me chamou a atenção que aquele povo era menor e tinha medo do povo de Israel. E mesmo assim venceram os gigantes. Mesmo assim tomaram posse de um lugar que era para eles. O que está nos impedindo, irmãos, de estar onde o Senhor nos chamou para estar? É a incredulidade, é a dureza do coração, muitas vezes eu olhar para quem está pregando a palavra, ou para aquele que o Senhor está usando para falar, e achar problema, achar defeito. Ah, mas o pastor esses dias veio mancando pregar a palavra. Ah, mas o pastor esses dias estava com a cara mais séria. Irmãos, e daí como é que o pastor estava? Eu quero saber do que Deus está mandando através dele. É óbvio que eu oro por ele, pela saúde dele, mas ele sabe o lugar dele em Deus. Ele já sabe, irmãos, ele já está lá. Eu preciso ir para lá. Eu tenho que olhar para onde eu estou, onde o Senhor quer que eu esteja. Não me preocupar com o que está acontecendo ao meu redor. É interessante isso, precisa ser falado, irmãos. Isso precisa ser pontuado, e não sei por que o Espírito Santo quer que eu faça isso, mas amém. Irmãos, eu sei que o pastor ele já foi julgado uma vez que ele levou uma paulada na perna, ele veio mancando, é que ele já foi julgado por isso. Ah, mas o pastor estava mancando, ele não prega sobre a cura. E ele estava curado, ele veio e pregou. A cura não dependia do sintoma dele. Aí às vezes a pessoa está olhando para isso e criticando ele e não está vivendo nada no Senhor. Isso precisa ser tirado do nosso coração. O julgamento, o egoísmo precisa ser arrancado. Isso são gigantes que se formam em nós e que nos impedem de viver a fé. Irmãos, isso não pode ser um impedimento para mim receber o que o Senhor está mandando para mim. Não me interessa quem o Senhor chamar para colocar aqui. Esse altar é consagrado a Ele, é dele. Eu não estou nem aí com quem Deus vai usar para pregar. Ele está pregando a palavra para mim. Eu vou tomar posse. Essa é a maneira que nós temos que olhar. Essa é a maneira, irmãos. Quando eu começo a olhar para as circunstâncias, o meu coração, que já é muitas vezes endurecido, vai criando meios de eu desacreditar da palavra do Senhor. Quando eu começo a procurar circunstâncias e ocasião para fugir da fé, eu já perdi, irmãos. Eu já estou derrotado. Mas Deus não te chamou para andar em derrota. Aquele povo, irmãos, ele foi tão cego, tão burro, que eles confiaram e olharam para eles e se frustraram. Quando Josué entra em Jericó, quando os espias entram em Jericó, os 2 espias, Raabe fala para eles: temos ouvido falar de vocês, o que Deus fez na vida de vocês, o que Deus fez no meio do povo de vocês. Perceba, irmãos, uma pessoa que pertencia ao povo inimigo. Não era um israelita ali falando. Era uma pessoa que pertencia ao povo inimigo. Eu tenho ouvido, nós temos ouvido o que Deus fez no meio de vocês. E como Ele é grande, e como Ele é poderoso, e como Ele é Deus no céu e Deus na terra. Como Ele é forte, como Ele é o Senhor dos exércitos. E o nosso coração se estremeceu. E os abençoados lá na divisa, ai, mas tem gigantes. Não entraram. A nova geração entrou lá e venceu. E o interessante é que eles nem precisaram derrubar as muralhas de Jericó. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus venceu para eles. Deus foi dando vitória. É a mesma coisa com nós, irmãos. Mas o nosso coração precisa estar quebrado, quebrantado, senão eu vou estar vendo o milagre acontecer na minha frente. O milagre vai estar acontecendo. E por o meu coração estar endurecido, eu não vou estar crendo. Eu não vou estar crendo que é para mim. Nós vemos lá
pastor já pregou várias vezes, quando eles trazem por cima do telhado aquele paralítico, a palavra de Deus fala que a virtude do Senhor estava ali para curar. Um monte de religioso ao redor. Jesus curando aquele homem, o que os religiosos estavam falando? Ele pecou, ele blasfemou. Meu Deus. Nós vemos numa outra ocasião o cúmulo da religiosidade. Jesus lá na sinagoga, entra, se eu não me engano, a mulher, um homem, não me recordo quem era, acho que era a mulher que estava encurvada, não me recordo, também não é o ponto. Ela entra lá, Jesus fala para eles, se vocês quiserem, os fariseus falam para eles, se vocês quiserem ser curados, venham outro dia. O dia de sábado não é para isso. Olha o que nível estava esse povo, irmãos. Por quê? Por causa do coração duro. O coração endurecido, estavam vendo as coisas acontecer e não estavam crendo. Por isso que eu digo, a fé não é pela vista, a palavra de Deus fala. A fé não vem pela palavra. Eu preciso crer na palavra. Se eu não crer na palavra, eu vou ver Deus abrir essa igreja, tirar do meio dessa igreja aqui, ó, é água para nós, para o resto da nossa vida, ouro para os nossos mantimentos financeiros, depois ele fecha, alinha a cerâmica perfeita, alinha as rachaduras perfeitas, e eu não vou crer, não vai adiantar nada. Se eu não crer no que ele está falando para mim, sobre mim, para os meus irmãos, para essa igreja, para esse ministério, Deus pode fazer o que quiser. O Deus pode fazer o que ele for fazer, que não vai mudar nada para mim. Meu coração vai estar fechado. Irmãos, o que abre o nosso coração? A palavra. O que nos transforma é a palavra. Lá em Ezequiel 36, eu quero já indo me direcionando para o final aqui. Ezequiel 36. Nós sempre olhamos, irmãos, para Ezequiel 37. O vale de ossos secos. Ezequiel chegou diante do vale de ossos secos. Profetiza, filho do homem. O que tu vês? Um monte de osso. Eu posso dar vida? Esses ossos podem voltar à vida, tu sabe? O Senhor é Deus, se o Senhor quiser. Então profetiza. Volta à vida para aquele... E se levanta um exército. Nós sempre olhamos para isso e achamos tremendo. Mas antes disso, Deus fez algo. Deus proferiu algo. 36, 24. Portanto, isso aqui é profético para você. É você que vai pegar essa palavra, hein? Em nome de Jesus. Se você não crê, o problema está com você. Mas você vai crer em nome de Jesus. Porquanto vos tirei dentre as nações e vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras. E os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e limpa, a palavra, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, com o sangue dele. Eu vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Assim, obedecereis fielmente os meus mandamentos. Último, para concluir, habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e serei de fato meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vocês pegaram quantas promessas o Senhor tem aqui, irmãos? Irmãos, eu estou falando que isso é para nós, irmãos. Deus não pega a palavra aleatória e tira do contexto, irmãos. Ah, Dilson, mas isso ali era para o povo de Israel. Quem que é Israel de Deus hoje? Quem que é o povo de Deus hoje? Não é você? Quem que é o povo do Senhor não somos nós? Irmãos, eu estou dizendo que isso aqui é para você, ou você pega pela fé ou você vai perder. O Senhor estava prometendo que antes de levantar um monte de ossos secos, Ele tiraria o coração endurecido, Ele daria um coração de carne, Ele daria um novo espírito. Lembra o que Ele falou de Caleb? Ele vai entrar na terra porque nele eu achei outro espírito. O espírito de fé. Esse é o espírito que Ele está dando para a igreja. Esse é o espírito que Ele está dando para você. O espírito de fé. Um espírito que crê nele. Um espírito quebrantado. Um coração quebrantado que crê em cada palavra do Senhor. Ele colocaria o Espírito Santo. Ele lavaria com água limpa. Tiraria a nossa iniquidade. Para quem que Ele fez isso? Ah, é para o povo de Israel. O povo de Israel está no pecado ainda, irmãos.
Como que eles estão no pecado? Eles não creram em Jesus, só sai do pecado quem crê em Jesus. Se eles não creram em Jesus, eles estão no pecado. Então, quem que foi limpo do pecado? Quem que recebeu o Espírito Santo? O povo de Deus, irmãos. E o povo que recebeu o Espírito Santo, ele adentra na terra. O povo que recebeu um novo espírito de fé, ele toma posse daquilo que é para ele, de um lugar de descanso, de um lugar onde o Senhor é o rei e governa. É para você entrar nesse lugar. O Senhor chama você para tomar posse disso. É você que tem que tomar posse, é você que tem que crer, é você que tem que tomar a decisão. Hoje eu vou me despir da religiosidade que tem me assolado. Hoje eu vou me despir desse coração endurecido que não crê no Senhor. E o Senhor está me dando um coração novo. Deus está liberando um coração novo para você. Receba, o seu papel é pegar um coração novo. Pega pela fé. Pega pela fé. O Senhor está me impulsionando a falar isso. Não olhe, irmãos, porque você está ouvindo com ouvidos críticos. Não seja crítico à palavra de Deus. Ouça, o Senhor está dando um coração novo para você. Um coração que vai te permitir crer em tudo que o Senhor está te chamando para viver. Você precisa crer nisso. Você precisa abrir aqui e dizer assim: Senhor, realmente eu não tenho crido. Tira de mim essa dureza. Eu quero o que o Senhor está me dando. Eu quero, Senhor. Eu vou crer como uma criança. Para onde o Senhor me mandar ir, eu vou ir. O que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Eu vou ser como um menino na pureza. Eu vou ser como um menino na malícia. Eu vou ser como um menino para olhar para o papai e dizer: tá bom, Senhor. Eu não vou mais precisar de uma vara, levar varadas para obedecer. Não, eu vou obedecer porque eu te amo. Porque eu quero te obedecer. Irmãos, essa é uma decisão que é você que vai ter que tomar. É você que vai ter que tomar. Eu não posso tomar por você. Eu estou aqui liberando o que o Senhor mandou falar, irmãos. Eu estou aqui mandando para você o que o Senhor te enviou. Um coração novo que vai te permitir crer. Um coração novo que vai te permitir tomar posse do que é seu. Um coração novo que vai te colocar no lugar que Ele te chamou para viver. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como no dia da provação. Hoje o Senhor libera para você um novo coração. Um coração feito de carne. Um coração que vai habitar o Espírito Santo. Um coração que vai crer no Senhor. Receba em nome de Jesus. Tome posse em nome de Jesus.